Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Devo ou não fazer limpeza de bicos injetores no Jeep Renegade? Esse é um assunto bem polêmico, tá pessoal? Que vai servir tanto, tudo que eu falar aqui, tudo que eu comentar aqui, vai servir tanto para o Renegade, tá? Versão aí 1.8, 16 válvulas, né? Motor é torque, como também para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, tá bom? É um assunto que abrange aí geral, beleza pessoal? Tô com esse Renegade aqui 2016, certo? O motor é torque, como eu já falei para vocês, 1.8, aonde eu removi os bicos injetores, por isso que vocês estão vendo aqui desmontado, para fazer limpeza e teste de bicos, tá bom? Limpeza e teste. Gente, só comentando aqui, é o seguinte, tem muita gente aí que comenta na internet, tem vídeos também, pessoas que são totalmente contra, né? Contra fazer limpeza de bico injetor, né? Existe até marcas de carro que diz assim, olha, os bicos injetores dos nossos carros, eles não requerem manutenção, limpeza, eles são autolimpantes. A Chevrolet é uma delas, tá certo? E existem muitos outros manuais que não comenta nada, não faz nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de menção sobre a questão, né? Sobre limpar ou não limpar injetores. A Jeep barra Fiat, né? Porque é o mesmo grupo, é uma delas, tá bom? Ela deixa o manual, se você for ler o manual, lá na parte de manutenções, tá certo? Tem as recomendações de quilômetros e meses para se fazer as revisões do carro, tá? Mas não tem menção alguma sobre... Tô até com o manual aqui, tá bom pessoal? Em mãos, ó. Tá certo? Esse manual eu já li algumas vezes, já vi ele, né? Não todo o manual, mas as partes principais, né? Então tem essas informações sobre quilômetros e meses, tem a questão de quantidade de litros que pega em câmbio, em motor, quanto litro de óleo pega no fluido de freio, no sistema de freio, quantos litros pega no sistema de arrefecimento, enfim, tem todo tipo de informação sobre as revisões, mas não fala nada sobre injetores, tirar fora, limpar, testar, não fala nada, tá bom? Então isso é um padrão, a grande maioria das marcas não vai falar sobre a questão, tá? O fato é que tem muita gente que fala o que quer, vai na internet e fala o que quer, né? Mas o fato é o seguinte, gente, eu também sou contra, tá certo? Não sou a favor da questão de limpeza de bico injetores, de remover os bicos injetores para fazer limpeza. Entenda, agora eu acho que gerou uma confusão na cabeça de vocês. Poxa, se tu é contra, então como é que tu tirou os bicos injetores, tá ali, ó, do Renegade para fazer limpeza? Gente, eu sou contra a retirada dos bicos injetores para fazer apenas limpeza, que é o que muita gente faz, tá? Tem muito mecânico, muita oficina removendo os bicos apenas para colocar numa maquinazinha, numa cuba que faz limpeza e não faz teste. Então com a minha máquina ali, aquela máquina dela faz tanto limpeza como os testes dos bicos injetores, tá bom? Então vocês vão entender melhor o meu raciocínio, o porquê disso, o porquê que eu penso dessa forma, tá? Você não é obrigado a concordar comigo, tá certo? Se você tem uma opinião diferente, eu respeito, você tem totalmente meu respeito, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, que é o seguinte, gente. Hoje no mercado, já há alguns anos, na verdade, há um bom tempo, existem produtos, tá? Químicas que são adicionadas ao combustível do carro, lá no tanque de combustível. A cada tanque você coloca 1 litro ou coloca meio litro, enfim, cada produto vai ter a sua especificação. Eu inclusive já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, né? Um produto da Acedelco, né? Que é top, gente, é muito bom, que ele faz a limpeza de bico também com os bicos no lugar, sem precisar desmontar os bicos injetores. Inclusive ele é um produto tão completo que ele não limpa só os bicos, né? Ele vai também descarbonizar, vai ajudar a descarbonizar ali as válvulas do cabeçote, por exemplo. Porque no momento de cruzamento de válvula, né, que o motor está aspirando ali o ar a misturar combustível, no momento que as válvulas se cruzam, que ainda passa combustível pela válvula de escape, então aquele combustível que passa tendo na sua composição a adição desse aditivo que limpa bico, ele vai fazer a limpeza ali daquela válvula, ele vai limpar também a válvula, vai ajudar a descarbonizar aquela válvula. Então ele limpa tanto o bico quanto a válvula, então, ou seja, é um produto até mais completo, vamos dizer assim. Então se eu tenho um produto no mercado que faz, né,
esse mesmo serviço de limpar o bico, por que não utilizá-lo? Por que eu tenho que remover o bico fora para limpar? Essa é a primeira questão, tá? Então, eu não sou muito a favor disso, de tirar os bicos por conta disso, porque se for só para limpar, tem um produto que faz isso, sai até mais barato, um pouco mais barato. Mas essa não é a questão, gente, tá? Eu sou a favor da retirada dos bicos, sim, desde que se faça não somente a limpeza dos bicos, mas que se faça também o teste de bico. Os testes, na verdade, são vários testes, são mais de um, tá? Os testes dos bicos injetores. Eu tô aqui com os 4 bicos injetores, gente, ó, desse Renegade que eu removi. Eu removi não só para fazer limpeza, tá? Por isso que eu removi. Se fosse só para limpar, eu não teria removido, eu teria usado esse produto. Depois eu vou deixar aqui nos cards, e eu vou deixar também nas miniaturas o vídeo que eu fiz falando sobre esse produto da Cedelco, que ele é muito top, que eu recomendo geral, eu recomendo mesmo para você utilizar aí no tanque do seu carro e fazer a limpeza dos bicos e das válvulas do motor, tá certo? Então o que é que acontece? Por que eu removi? Para limpar, mas principalmente para testar. Porque para testar os bicos injetores, gente, não tem como testar no lugar. Como é que eu vou testar um bico injetor estando montado lá na flata, lá no carro? Não tem como. Você não vai saber se o carro está consumindo mais combustível do que deveria. Você não vai saber se o injetor está gotejando no momento que o carro, que a gente liga aquele primeiro estágio da chave de ignição, né? Todo carro, quando você liga o primeiro estágio da chave de ignição, a bomba de combustível, ela dá o primeiro acionamento, ela faz aquele pente, ela funciona, pressurizando o sistema com combustível, tá? Então, se o bico injetor tiver algum defeito ali gotejando, tá certo? Ele vai dar um excesso de combustível. Bico injetor, ele vazando combustível, gotejando, ele pode dar detonação fora de tempo. O sensor de detonação ali do bloco do motor pode captar detonações e acusar lá acender luz de injeção, entendeu? Em algum momento, não todos os carros, mas alguns sistemas mais completos podem acontecer isso, entende? Por quê? Porque está vazando combustível, o combustível está gotejando ali dentro do cilindro antes do tempo. Então, quando a vela joga ali uma faísca, ele vai detonar, vai explodir, vai fazer uma queima ali de combustível, sendo que não era para acontecer isso, entende? Então, existe uma série de problemas que podem ocorrer com um eletroinjetor de combustível, com um bico injetor, com uma válvula injetora. Todos esses nomes é a mesma coisa que eu falei, tá, gente? Então, todas as vezes que eu tiro aqui bicos injetores dos carros dos meus clientes, não é só para fazer limpeza, gente. Não é só para fazer limpeza. Eu defendo fortemente a ideia de remover, sim, os bicos para limpar, mas testar. Mas principalmente testar. Eu estou removendo os bicos para testar. Já que eu vou testar os bicos fora, na máquina, então por que não limpar? Então aproveite e faz a limpeza. Mas o objetivo é fazer os testes, tá bom? Então, quando é que eu recomendo, com quantos quilômetros ou meses eu recomendo se remover os bicos injetores para fazer o teste, para saber se o bico tá ok, se o bico também, ó, ele pode xiringar, que a gente chama mijar, né? O bico tá mijando, né? Ou xiringando. Então é um problema também. O carro pode dar fumaça, uma fumaça escura, de excesso de combustível, cheio de combustível forte. O bico injetor, quando se ele estiver xiringando, né, a agulha ali desgastada, ou prendendo a agulha ali, injetando muito combustível, a sonda lambda pode travar, porque a sonda lambda ela não trabalha com excesso de combustível. Se tiver excesso de combustível, ela trava. E quando ela trava, vai acusar no scanner sonda lambda. Aí você troca a sonda lambda, gasta uma fortuna e o problema vai persistir, vai continuar. Por quê? Porque o problema não era a sonda lambda, o problema era um bico injetor que estava aberto, que estava injetando combustível demais, que estava mijando, xiringando, tá? Mas como é que eu sei que o bico tá com esses problemas, ou possíveis problemas, se eu não remover? Não tem como, tá certo, gente? Por isso que, se você tiver com a intenção só de fazer a limpeza, não precisa remover. Compra um produtinho desse aí no mercado, coloca no combustível, o carro rodando, funcionando o motor. Tem gente até que usa querosene, não recomendo, tá, gente? Querosene limpa, bico limpa, é verdade, isso é fato, limpa. Mas o problema do querosene no tanque é que, dependendo da quantidade de querosene que você vai botar, vai dar falhamento no motor, vai danificar velas, e o carro vai ficar fumaçando, tá certo? O carro vai ficar fumaçando mais do que o normal, às vezes uma fumaça azulada, tá? O carro vai poluir muito e vai, se continuar usando, né, a médio e longo prazo, vai danificar o catalisador, vai contaminar o catalisador do carro, e catalisador é caro. Então, eu não recomendo querosene por esses motivos, tá? Porque existem produtos que foram desenvolvidos, né, em laboratórios, foi feito um estudo
para justamente atender a necessidade, para não prejudicar o catalisador, para o carro não ficar com mau desempenho, dando cabeçadinha, corte de combustível, fumaçando. Não foi desenvolvido produtos especificamente para essa questão, para essa finalidade. Então, por isso que eu não recomendo colocar querosene, né? Mas é fato, o querosene limpa sim, tá? Então, gente, voltando aqui para os bicos. Quando é que eu recomendo fazer essa remoção para fazer esses testes, tá? Gente, no mínimo, a cada 40 mil quilômetros, no mínimo. E no máximo a cada 60, tá? Isso é uma recomendação muito particular, muito pessoal minha. Eu, Sérgio, que estou dando. Uma recomendação de no mínimo 40 mil e no máximo 60 mil. Você remove, peça para o seu mecânico ou oficina de confiança sua. Um profissional tem que ser especializado em injeção eletrônica, não pode ser qualquer mecânico. Tem que ser um mecânico de injeção eletrônica. Ele vai remover os bicos para testar, tá certo? Agora, há uma ressalva também. Eu falei 40 mil no mínimo, 60 mil no máximo. Ou se você perceber que o seu carro está consumindo combustível demais. Se você perceber que no final do mês você gastou mais com combustível, não porque o preço do combustível subiu, mas porque realmente gastou mais. Você fazendo o mesmo percurso, né, que você faz normalmente durante o mês, naquele mesmo percurso, com o combustível no mesmo preço, você gastou mais combustível. Então, se você está percebendo isso, o cheiro de combustível, alguma coisa, então você, antes dos 40 mil, né, ou antes dos 60 mil, né, você peça para o mecânico fazer a conferência, conferir, testar os bicos injetores. Ele vai remover para testar na máquina, tá? E quando ele tirar para remover, quando ele remover para testar, para conferir, por que não limpar? Entendem? Então essa é a recomendação que eu dou, tá? Eu sou a favor sim da limpeza, né, dos bicos injetores. Pode ser no lugar, com o produto no tanque, ou pode ser fora na máquina, na ultrassom, certo? Aqui dentro tem um produto, tá? Que a gente deixa os bicos injetores mergulhados e a máquina fica funcionando os bicos fica abrindo e fechando a agulha dentro do produto aqui, tá? Que é um desengraxante desenvolvido para limpeza de bico mesmo, é próprio para isso. Então o bico vai descarbonizando, vai limpando. Ele com o tempo ele junta assim, ele acumula, há um acúmulo de uma sujeirinha, de uma espécie de carbonização, de uma espécie de gordura que na própria gasolina ela tem um tipo de óleo, né? Que isso com o tempo ele vai grudando, ele vai acumulando ali dentro do bico, no interior do bico aqui na agulha, e vai dificultando o funcionamento, vai pesando a agulha do bico, às vezes o bico cola também aberto, né? Ou cola fechado, ou até mesmo queima a sua resistência, porque o bico é uma bobina, né? Ele só abre e fecha, então ele tem aqui um circuito elétrico aqui dentro dele. Então isso vai sendo prejudicado aí, tá? Com o tempo de uso, pelo acúmulo de sujeira, tá bom, gente? Eu já mostrei em outras ocasiões aqui, eu fazendo limpeza, mostrando o estado do bico, antes e depois, já fiz, tem vídeo aqui no canal também. Depois vocês procuram aí, tá bom? Então agora, gente, eu quero fazer o seguinte, pra gente encerrar o vídeo. Vocês já sabem o que é que eu defendo, né? Eu defendo sim limpeza. Tudo, existe um tempo de vida útil para tudo, né? Tudo que tá ali sendo usado, passando combustível, né? Trabalhando ali, injetando, com o tempo ele suja. Então eu defendo sim, no mínimo com 40, no máximo com 60. Mas eu não defendo a questão de tirar o bico só para limpar. Tem muita gente que está tirando o bico, coloca numa máquina que não tem nem teste, não tem nem essas provetas de teste aqui. Tem só a cuba de limpeza, limpa e remonta no carro e não vai saber nunca. Como é que vai saber que o bico está ruim se não testou? Então eu não sou a favor. Não, se é para você tirar só para limpar na cuba aqui, não tire. Recomendo para o cliente colocar o produto, porque o principal é o teste, gente. É o principal, tá certo? Isso é o principal, é por isso que a gente vai tirar do carro, é para testar. Tá bom? Então, ó, só para vocês entenderem aqui o que eu tô falando. Qual é o tipo de teste que a gente faz? Eu tô com essa máquina aqui, ó, certo? Então eu vou fazer primeiro o teste de estanquidade, tá bom? Aqui a opção 1, que é o teste de estanquidade. Esse teste de estanquidade é o quê? Eu vou testar se o bico tá gotejando. Quando eu ligo o carro, né, ele vai ficar pingando, antes do motor funcionar, pingando combustível, ou então se eu desligar o carro, ele vai continuar pingando combustível. As duas situações é um problema. Então, como é que eu sei se o bico está fazendo isso ou não? Testando na máquina. Então eu vou testar na máquina agora, certo? Eu vou colocar aqui a opção 1, certo? Vou testar. Eu vou regular aqui, ele está lendo a resistência dos bicos. Está lendo a resistência. Pronto, eu vou regular aqui a pressão em 4 bar. Perceba aqui que vai subir a pressão aqui para 4 bar. Ó, subindo.
é a pressão de funcionamento desse sistema, tá? Entre 3,5, 3,8 a 4 bar no máximo. Regulei em 4 bar. Pronto, gente. Aqui é o seguinte, ó. A máquina vai ficar pressurizando. Já está testando aqui, certo? Eu vou extrair possíveis ar aqui do sistema. Ele vai dar uma injetada ali nos 4 bicos para extrair possíveis bolhas de ar que ficam no sistema. E depois ele fica aqui, ó, o sistema pressionando aqui, ó, 4 bar. Pressão aqui de funcionamento do carro. Eu vou até regular, vou colocar mais aqui, vou colocar 4 bar, quase, vou botar 5 bar. Coloquei 5 bar de pressão. A mangueira, gente, tá rígida, só falta aí pressão total, 5 bar de pressão. Para você ter uma ideia, cada bar equivale a 14,5 PSI. Essas libras de encher pneu, 14,5 PSI, 14 PSI e meio equivale a 1 bar. Aqui a gente tá com 5 bar. Imagine o tanto de pressão, gente, que não tem nesse sistema. Já já a máquina desliga, ela já está despressurizando e já já ela vai desligar. Mas percebam, nada de gota, nenhum dos bicos aí gotejou, tá certo? Então só tem como saber isso aqui se eu botar na máquina. No lugar não tem como testar isso, tá certo? Não tem. E até tem, se eu tirar as flautas fora, com os bicos injetores conectados no lugar, aí eu vou ligar o carro ali no primeiro estágio da chave, para a bomba ficar pressurizando ali os bicos e ver se está gotejando ou não. Até tem como, só que vai ficar limitado. Não tem como eu botar 5 balas lá, só vai dar 3,5, 3,8. Aqui eu botei 5, né? Mas tem como esse teste tem como fazer até com as flautas, mas tem que arrancar a flauta fora. Com os bicos lá, dá um certo trabalho e o profissional tem que ter aí uma experiênciazinha para fazer isso, tá? Então o primeiro teste executado passou, certo? A bomba desligou e continuou aqui sem gotejar, não gotejou de forma nenhuma, tá certo? Eu vou fazer agora o segundo teste, que é se ele tá mijando, se ele tá xiringando. Ele não pode, ele tem que pulverizar, ele tem que jogar aquela poeirinha de combustível, tá? Então eu vou verificar se ele tá jogando essa poeirinha de combustível, tá? Então eu vou colocar aqui na opção 4, certo? Na opção 4. Ele vai ler a resistência dos 4 bicos. Se tiver bico com a resistência aberta queimada aqui, já vai acusar aqui, nessa leitura da resistência, tá certo? Sistema pressurizado em quase 4 bar e meio. Eu vou diminuir aqui para 3 bar, deixar 3,5 bar aproximadamente, 3 bar e meio, e vou dar aqui um enter para começar o teste. Certo, gente? Ele vai injetar aí um por um. Daqui a pouco ele vai começar a simular o funcionamento do carro, do jeitinho que funciona no sistema do carro, tá? Ele vai funcionar de 1000 RPM até 4000, como se o carro estivesse acelerando, tá bom? Ele começou aqui com 1000 RPM e automaticamente a máquina vai acelerando. Ela acelerou para 1250 RPM, daqui a pouco vai acelerar 1500, daqui a pouco 1750 e assim vai, até bater 7000 RPM. Quando bater 7000 RPM, ele para o teste, tá certo? Então perceba, ó. Os bicos estão pulverizando, tá certo? Jogando só poeirinha, ele não tá mijando, não tá xiringando, derramando como se fosse uma torneira aberta, não tá. Então, eu já tô vendo que os bicos estão injetando corretamente, a forma de jato dele, o leque dele, né? Tá ok. Quando esse teste terminar aqui, ele também já vai me dar automaticamente o consumo, que é o terceiro teste. Então, os bicos injetores tá consumindo igual, eles estão injetando a mesma quantidade de combustível naquele determinado tempo de injeção, tá certo? Então o tempo de injeção é o tempo que os bicos injetores permanecem abertos, injetando combustível para ser queimado lá na câmara de combustão, tá certo, pessoal? Esse teste aqui, gente, é o seguinte, existe uma tolerância aqui, tá? De consumo de 3 ml para mais ou para menos, até 4 ml ainda passa, tá bom? O ideal é que seja 3 para mais ou 3 para menos no máximo, ou igual, ele tem que dar igual, totalmente igual, ou 3 para mais, 3 para menos, tá bom? Até 4 passa, mais 3 é o ideal no máximo, tá bom? Então tá aqui, tá em agora 5.250 RPM, 5.500. Já já o teste vai terminar quando bater os 7.000 RPM. E vocês estão acompanhando tudo comigo aqui pra gente ver se os injetores, já dá até pra perceber, gente, ó, que eles estão praticamente injetando igual, né? Eles estão injetando igual aqui, a mesma quantidade de combustível praticamente. Isso aqui me parece estar um pouquinho acima, mas a gente sabe daquela questão daquela tolerância, né?
de 3 para mais ou para menos até 4 passa. Bateu 7.000 RPM, o teste vai parar, já já. Parou o teste, beleza? E aqui, gente, ó, a gente percebe que os bicos injetores estão injetando praticamente a mesma quantidade de combustível, tá bom? Esse aqui deu 45, esse aqui deu 44, 42, 43,5, 44. Esse aqui também 40, 43, 40, quase 44. E esse aqui deu 46, certo? Ou seja, dentro da tolerância, tá bom? Então os 4 bicos injetores estão perfeitos, tá? Não tá gotejando no momento da pressão antes do motor funcionar, não tá mijando, xiringando, e estão injetando a mesma quantidade de combustível, tá bom? E eles estão pulverizando, né? Pulverizando. Então, como é que eu faço todos esses testes que eu fiz aqui com os bicos no lugar? Não tem como, tá bom? Então, fica a dica. Remova sim, mas para fazer os testes e, em segundo lugar, fazer a limpeza. Tá bom, pessoal? Última sacada. Quando eu tiro um bico de um carro, por exemplo, esse aqui, antes de eu fazer a limpeza, eu fiz o teste, certo? Ele deu uma diferençazinha pouca, né? Ele passou da tolerânciazinha. Teve um bico aqui que deu mais, deu bem mais, certo? Acho que deu quase 5, certo? Depois que eu fiz a limpeza, eles normalizaram, tá bom? Mas é como eu falei, só na máquina tem como a gente saber essas informações aqui. Então, por isso a recomendação, beleza? Gente, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre equalização de bico, tá bom? É um vídeo que eu vou fazer depois disso, para isso aqui não ficar muito longo. Vou fazer e vou postar também para vocês saberem a mentira que estão contando sobre equalização de bico injetor, tá certo? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, pra gente é importante. A gente ajuda com as dicas, você nos ajuda com o like, tá bom? Se você é novo no canal, se você está chegando agora, né, é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Na descrição desse vídeo, logo abaixo aqui, eu deixei alguns links, tá, pessoal? De podcasts que a gente tá criando e também do perfil do Instagram. Então você clicar e conhecer lá o meu perfil e tá seguindo a gente também lá para estar fortalecendo o perfil, beleza? Então, meu muito obrigado, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.